Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, diretamente de Montevidéu aqui no Uruguai. Vamos fazer os palpites aí da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem tá chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites aí de cada um dos jogos, né? Vou falar os palpites, o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, sem clubismo, mas também vou falar para quem eu vou torcer em cada um desses jogos aí, né? Então vamos lá, primeiro jogo, o jogo que mais importa aqui nesse canal, Atlético e Operário. Estamos chegando, galera. Para quem não botava fé no Furacão, ó, já estamos ali, ó, 45 pontos, 4 pontos atrás do Criciúma, que é o primeiro da Série B. Vamos lá. Então, Atlético e Operário. Eu acho que dá Atlético aí, né? O Atlético que ganhou 3-0 do Atlético, e o Operário também ganhou o último jogo. O Operário ganhou do Amazonas de virada 2-1. Eu acho que dá Atlético, vou chutar 2-0 pro Atlético em cima do Operário do Alex. É isso aí. Obviamente vou torcer pro Atlético, né? Próximo jogo, Criciúma e Paysandu. Criciúma que abotoou o Coritiba no último jogo, né? 2-0 pro Criciúma. E o Paysandu perdeu pro Novo Horizontino, né? Eu acho que lá em Criciúma ainda, Heriberto Rios, acho que vai dar Criciúma aí. Vou chutar 2-0 mais uma vez pro Criciúma, mas vou torcer pro Paysandu ganhar aí, ou no mínimo empatar aí, tá beleza. Próximo jogo, Novo Horizontino e Vila Nova. Criciúma e Novo Horizontino são dois times que estão acima do Atlético ali, né? Então, Novo Horizontino é um importante que não ganhe também. Novo Horizontino que ganhou do Paysandu no último jogo, e o Vila que empatou com o Cuiabá no último jogo. Eu acho que dá, nesse jogo aí, eu acho que dá um empate. Eu vou chutar um empate aí, 1-1, Novo Horizontino e Vila Nova. Mas eu vou torcer pro Vila Nova ganhar, ou para que empate mesmo, já é um bom resultado. Vila Nova conseguindo pelo menos um empate aí, já tá bom. Remo e CRB Mangueirão. Remo e CRB no Mangueirão. O Remo que perdeu por Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, e o CRB ganhou do Botafogo no Repelé, 3-2 pro CRB no último jogo. Bom, nesse jogo aí, Remo e CRB, eu acho que vai dar... Acho que vai dar um empate também. Vou chutar mais um empate aí, 1-1. Vou torcer para que empate ou para que o CRB ganhe aí. Deixa eu ver como é que tá a classificação ali agora. O Remo tá para trás do CRB. O Remo tava ali colado, o Remo ficou lá para trás do CRB. Então o empate é bom, né? O empate é bom, ou para que o Remo ganhe, então, nesse caso. Mudou a situação já. É melhor que empate. Um empate é ótimo, torcer para empatar. Próximo jogo lá, Botafogo e Ferroviária. Botafogo perdeu aí, né, pro CRB, e a Ferroviária conseguiu empatar com o Goiás, que era o líder do campeonato até a rodada anterior. Botafogo e Ferroviária, eu acho que dá um empate também. Vou chutar um empate também, 1-1. Torcer aí pra tanto faz aí nesse jogo já, mas acho que o empate ainda tá de bom tamanho aí. Cuiabá e Atlético. Cuiabá que tá ali chegando também, né? Deu uma boa arrancada o Cuiabá. Tá atrás do Atlético ali com 42 pontos. Dos últimos 5 não perdeu nenhuma. Empatou 3, ganhou 2. Último jogo empatou com o Vila, e o Atlético perdeu de 3-0 pro Atlético, né? Então nesse jogo aí, Cuiabá e Atlético, eu acho que dá Cuiabá. Vou chutar 1-0 pro Cuiabá, mas vou torcer pro Atlético ganhar. América e Volta Redonda, os dois times estão lá embaixo. O América com o mesmo número de pontos, inclusive. O América com 30 e o Volta Redonda com 30, só que por critérios o Volta Redonda tá na zona e o América não. É um jogo decisivo aí para escapar da zona de rebaixamento. Eu acho que dá empate também aí, ou Volta Redonda. Não, acho que dá um empate. Vou chutar lá 0-0 América e Volta Redonda. Também já não importa mais, quem ganhar ganhou. Avaí e Coritiba na ressacada. Coritiba que perdeu aí pro Criciúma
2-0 o último jogo. E o Avaí que ganhou, né? Ganhou da Chape em Chapecó. Ou seja, lá vem o Avaí. Esse jogo aí na ressacada, eu acho que vai dar Avaí, hein? Eu vou chutar Avaí 2-1 em cima do Coritiba lá na ressacada. É isso aí. Não precisa nem falar que eu vou torcer pro Avaí ou para que empate. Empatando ali já tá bom. Amazonas e Chapecoense. Amazonas que começou ganhando do Operário, mas levou a virada. E a Chapecoense que perdeu aí pro Avaí, né? Jogo de catarinenses, perdeu em casa, 1-0. Eu acho que esse jogo aí Amazonas e Chapecoense, acho que dá Chapecoense, né? 1-0 aí pra Chapecoense que deu uma boa caída aí, né? Tava lá figurando no G4 lá, bem potente, e de um tempo pra cá tá caindo. Aliás, os times do G4 tem bastante deles ali que perdendo rendimento e a galera tá chegando ali, não só o Atlético tá chegando, Cuiabá, Atlético Goianiense e tal, então os caras que se espertem aí. O último jogo, um clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense. Como eu falei, o Atlético Goianiense também tá chegando ali, já tá em oitavo, 41 pontos, né? Mas eu acho que nesse jogo aí é um jogo chave aí, quem ganhar dos dois aí se firma definitivamente aí na disputa. Goiás e Atlético Goianiense, eu acho que dá empate, vou chutar um empate aí, 1-1, Goiás e Atlético Goianiense, e vou torcer ou para que empate ou para que o Atlético Goianiense ganhe. É isso aí. Vamos ver então o que eu errei e o que eu acertei aí na 28ª rodada da Série B. Começando lá, Paysandu e Novo Horizontino, falei que ia dar 1-0 pro Novo Horizontino, acertei. Ferroviária e Goiás, falei que ia dar 1-0 pro Goiás, a Ferroviária empatou ali no segundo tempo, deu 1-1, errei. Vila Nova e Cuiabá, falei que ia empatar, só que eu falei que seria 1-1, mas deu 2-2, acertei parcialmente. Falei que CRB ia ganhar do Botafogo, só que eu falei 2-0 e deu 3-2, acertei parcialmente. Falei que o Atlético ia ganhar do Atlético, só que eu falei 1-0 e deu 3-0, acertei parcialmente. Falei que o Operário ia ganhar de 1-0 do Amazonas, ganhou, mas foi 2-1, acertei parcialmente. Volta Redonda e Remo, falei que ia dar 1-1 e deu 2-1 pro Volta Redonda. Coxa e Criciúma, falei que ia dar 2-1 pro Criciúma, mas deu 2-0, acertei parcialmente. Atlético Goianiense e América, falei que ia dar 2-1 pro Atlético Goianiense, deu 1-0, acertei parcialmente. E o último jogo errei, né? Falei que ia dar 1-0 Chape, deu 1-0 Avaí. Então é isso, galera. Direto aqui de Montevidéu, no Uruguai. Vai ter vídeo aqui visitando o estádio Centenário. Um abraço aí pra todo mundo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, comentem aí quem vai subir e até o próximo vídeo. Obrigado.